Boa noite a todos. Boa noite ao professor Bruno Botilha. Em nome de todos os presentes, em nome de toda a diretoria da associação, nós agradecemos por aceitar o convite em participar do nosso projeto e saiba que é um orgulho muito grande para nós tê-lo conosco nesta noite. O professor Bruno Botilha, não sei se para vocês esse nome ele lembra algum árbitro do passado, alguma pessoa importante dentro do futebol. Bruno Botilha é filho de Luiz Botilha, que é primo em primeiro grau de Ducídio Vanderlei Botilha. O Bruno, ele inicia sua trajetória na arbitragem em 2001, na Liga de Maringá. Em 2003, ele passa a trabalhar na Federação Paranaense de Futebol. Em 2008, ele integra o quadro da CBF. E em 2014, ele passa a integrar o quadro da FIFA. Feito esse que jamais o primo do seu pai conseguiu. Muitos não sabem, mas o Bruno foi designado em 2016 a comandar junto com os catarinenses, representantes da arbitragem catarinense, Heber Roberto Lopes e Kleber Gil, a comandarem a final da Copa América daquele ano, onde foi vencida pelo Chile sobre a Argentina. Tem uma frase que ela é muito importante. Essa frase ela é dita por Bruno. O bom profissional é aquele que não é comentado. A arbitragem é no fio da navalha e você pode se cortar muito fácil durante o jogo. Algo que a gente sabemos desde o início. Então faz parte da profissão. Aprendemos a lidar com tudo isso e sempre entramos em campo para fazer o melhor. Professor Bruno Botilha, boa noite, seja bem-vindo ao projeto de aprendizagem Sérgio Corrêa e à turma Manuel Serapião. Boa noite, Naildo, mais uma vez. Boa noite a todos e a todas que eu ainda não cumprimentei. Primeiramente, queria agradecer o convite aí, né, Naildo, já desde o ano passado, né, e a gente acabou não coincidindo, alguma coisinha daqui, agenda dali, e felizmente aí a gente conseguiu conciliar agora e muito feliz de poder estar aqui conversando. Isso aqui não é uma palestra, não é uma aula, é uma conversa, né? Então, sinto-se muito à vontade para, durante minha fala, perguntar, quiserem interromper, abre o microfone, tá? Mantém fechado, né, durante, mas se quiserem falar alguma coisa, pode abrir, fica à vontade para perguntar, para me interromper, não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui para, apesar da distância, né, gostaríamos de estar pessoalmente, né, trocando informações aí, trocando conhecimentos, mas é uma oportunidade também da gente estar possibilitado pela comunicação digital aí, virtual, de estar um pouquinho próximo aí. Naildo bem informado, né? Passou bastante aí do meu currículo aí, das informações, tá por dentro mesmo, tá bom? Legal. Eu já até adiantou a minha fala, eu ia me apresentar o meu currículo rapidinho, o Naildo já fez o adiantamento aí, tá bom? Eu vou projetar a tela, tá? Eu tô com 2 computadores aqui, então vocês podem deixar aberta a tela que eu fico vendo vocês aqui do lado também, tá bom? Confirma aí para mim, tá certinho aparecendo para vocês aí, né? Perfeito, muito bem. A minha tela, né?
Então, tá bom. Então, o Naildo me passou essa missão aí de falar um pouquinho para vocês sobre o plano de carreira do árbitro de futebol, tá? Então, eu vou conversar algumas coisas sobre carreira e sobre a minha também. Vou falar um pouquinho, vou contando algumas passagens, algumas coisas de como a carreira, como a arbitragem fez parte dessa minha formação de uma maneira geral, sabe? Então, assim, vou dividindo experiências com vocês aí. A gente espera poder compartilhar um pouquinho com a vida e a carreira de vocês, tá bom? O meu currículo aí, além do que o Naildo falou da arbitragem, eu sou formado em Educação Física aqui pela Universidade Federal em Curitiba. Fiz uma pós-graduação também em Gestão Pública. Meu mestrado eu fiz pesquisando sobre a violência dos árbitros de futebol. Então, como os árbitros de futebol percebiam a violência dentro do futebol, né? Foi em 2008, foi um estudo, tem poucos estudos, poucas pesquisas sobre arbitragem, né? Então, foi nessa lógica aí. Atualmente estou fazendo um doutorado também em Educação Física, pesquisando agora sobre a questão do VAR. Então, o meu objeto de pesquisa, de análise, é como os árbitros estão vendo o VAR dentro do futebol brasileiro. Tá no primeiro ano, estou começando ainda, então mais para frente aí a gente, quem sabe posso poder marcar uma outra aí, Naildo, para mostrar os resultados dessa pesquisa aí, tá? Eu trabalho aqui em Curitiba, né, onde eu moro, onde eu nasci, onde eu vivo, trabalho na Secretaria de Esporte e Lazer, né, a SMELJ aqui dentro da prefeitura. O currículo na arbitragem, o Naildo já falou, né? 2002, 2003 eu fiz o curso em Maringá, né, na Liga de Maringá, inicialmente, né, filiado, aí após formado eu voltei a morar em Curitiba, entrei na CBF em 2008, né, na FIFA desde 2014, fiz um levantamento de jogos aí, já são 478 jogos oficiais por federação, CBF, internacional, 190 no Brasileiro da Série A, 74 aqui no Paranaense da primeira divisão. Sábado agora eu vou fazer os 75, vou trabalhar na partida Operário e Curitiba, e 25 na Copa Libertadores, né, que é o principal torneio internacional de clubes aí do nosso continente. Então a gente pergunta assim, o que é plano de carreira, né, que a gente é o tema dessa nossa fala aí, né? O que a gente entende por plano de carreira, né? É um conjunto de caminhos e metas bem definidos. Então é por onde eu vou seguir, vou trilhar o meu caminho para servir como um guia de crescimento profissional, né? Seja lá na carreira na arbitragem, seja em outra profissão que cada um possa ter. Então é como eu vou, os passos que eu vou dar para seguir, para avançar, né? Para crescer, para buscar os meus objetivos, alcançar o que eu quero, né? Esse crescimento profissional. Então é como eu vou trilhar. Aquele que não faz esse planejamento, ele fica, digamos assim, pode ficar sem um rumo, sem um norte, né? Então, essa é a ideia da fala que a gente está querendo trazer aqui para vocês, essa ideia, né? Então, é isso aí, ó. Se eu não tenho um rumo, um norte, um caminho a seguir, eu posso ficar dessa maneira. Para onde eu vou, né? O que eu quero? Quais os objetivos? Quais são minhas metas, né? O que é melhor para mim, para minha carreira? Eu fico perdido, eu posso tomar decisões erradas nesse meu percurso. Por isso é importante ter um plano de carreira, saber de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Tá? Essa é um ponto importante. De onde eu vim, de onde eu estou, repito, né, e para onde eu vou. Dentro da arbitragem, né, eu faço essa pirâmide, assim, né, esses 4 estágios assim, que a gente pode definir da arbitragem, né? O primeiro plano é um plano, digamos assim, escolar e amador. Eu fiz questão de colocar, muita gente fala da arbitragem amadora, né? Amadora também é um nome interessante, porque a amadora se refere àquele que faz por paixão, né? Aquele que trabalha sem digamos assim, um financeiro, né? Os atletas amadores. Então, antigamente, né? Eles jogavam por prazer, por gosto, pela paixão, pelo amor à atividade. Então, essa arbitragem, né, amadora é muito importante. E a escolar também, que eu acredito que os árbitros, a arbitragem tem um papel muito importante na formação, na orientação, muitas vezes, quando a gente vai apitar jogos de crianças, adolescentes, né, de orientar a regra, orientar o comportamento, né, e eu acho isso que é muito importante. Por isso eu fiz questão de destacar esse escolar, o amador,
que, digamos assim, não é um filiado já a uma federação, tá? Que é o nível estadual que a gente coloca, que seria assim, um nível de formação já afiliado a uma federação, né? Já um quadro estadual, trabalhando dentro daquelas competições, né? Das federações estaduais, jogos de categoria de base, sub-15, sub-14, sub-17, sub-20, enfim, e até chegar ao nível mais alto, que é o nível profissional. Destacando nesse nível estadual, né, o árbitro passa a ser indicado para o nível nacional, no caso, o nível da CBF, né? E aí já atuando nas competições nacionais, em especial o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas a gente tem muitas outras competições aí, como o sub-17, sub-20, enfim, vocês conhecem bem esse nível aí. E o ponto dessa pirâmide, né, o nível internacional, né, que destaco aí também já a grande passagem de árbitros internacionais que tiveram aí aqui palestrando com vocês. O Naildo aí conseguiu até acho que o Roldan, né, Vilmar Roldan da Colômbia, a TVI, a gente estava acompanhando, então, assim, parabéns por essa oportunidade de aprendizado aí, tá? Então, essa é mais ou menos a trilha, né, o caminho que se tem dentro da arbitragem. A formação do árbitro, né? Eu tomei como exemplo aqui a questão da Federação Paranaense. O que precisa para ser um árbitro da Federação Paranaense, né? Esse foi o nosso último curso em 2018. Depois disso não teve mais turmas aqui, mas o que é necessário? Concluir o ensino médio, né? Então, assim, se eu quero ser um árbitro da Federação, eu tenho que ter um nível de ensino médio no mínimo. Ter pelo menos 16 anos completos, aprovar nas provas práticas e teóricas, e ter uma boa conduta, não só dentro do campo, mas isso fora de campo. Isso eu acho que é um ponto muito importante da arbitragem, essa questão de ser, digamos assim, ficha limpa, né? O árbitro, ele que as pessoas olhem para ele e sabem que ele é um bom cidadão, é uma boa pessoa dentro do campo e também fora do campo, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque se a pessoa não tem uma boa conduta no dia a dia, no cotidiano, como que ele vai ser um bom árbitro só naquele momento ali nas 4 linhas durante o jogo, né? Então isso é algo fundamental para o bom árbitro. A carreira de árbitro na federação, o início nos jogos amadores, categoria de base, competições profissionais, né? Vai se destacando, né? Terceira divisão, segunda divisão, até chegar à primeira divisão aí, e aí se destacando, passa para o próximo passo, né? Que é o caso no quadro nacional aqui da CBF, que a gente colocou ali dentro das etapas, né? Olhando as normas aí para esse ano, de 2021, aquele que quiser fazer parte do quadro nacional tem que ter o quê? No máximo 38 anos. Então, se eu tenho uma idade acima, no meu plano de carreira, eu já não posso querer ser um árbitro da CBF. Eu tenho que alcançar outros objetivos, né? Se eu quiser trilhar esse objetivo de ser um quadro da CBF com mais de 38 anos, eu não consigo. A cursando, eu tenho concluído o 3º grau, né? Então, está numa faculdade, cursando uma faculdade, aí já ter se formado. Ter atuado por, no mínimo, 2 anos e 8 partidas em futebol profissional. Então, aquele que já persegue, já tem que ter a experiência de 2 anos no nível profissional do seu estado, né? Aprovação nas provas físicas e teóricas, então essa questão de estudar regras, de ter os conhecimentos dos regulamentos, das leis, né, do Código de Justiça Desportiva, isso é muito importante. E entregar documentação, SPC, Serasa, cartório de protesto de títulos, antecedentes criminais, declaração de integridade para a corregedoria da CBF. Então, toda a documentação. A gente diz muito aí que o árbitro, ele é ficha limpa, né, nesse sentido, assim, ele está lá, ele não tem dívidas, ele não, né, ele é uma pessoa de uma conduta ilibada, né, aquilo que a gente comentou anteriormente, ele tem que entregar toda essa documentação, renovar todo ano. Então, todos os árbitros do quadro nacional têm que estar kits com esses procedimentos aí no início da temporada. E a idade limite, né, de 55 anos aí de atuação. Essa idade que cresceu, era de 45, foi para 50, e agora nós já temos 55 anos. Então, nesse planejamento de carreira do árbitro, nesse plano de carreira, ele tem que, assim, se cuidar, em especial também da parte física, né, porque o nível de exigência do futebol, a gente sabe, é muito grande, e acompanhar o futebol profissional de alto nível, né, qualquer futebol aí, a correria do pessoal
com 55, mais de 50 anos, a gente sabe das dificuldades, então tem que ter um bom cuidado aí para chegar bem com essa faixa etária, tá? Para ter uma noção aí do quadro da CBF, né, o masculino e feminino, né, o quadro da FIFA aí 30 vagas, né, para 20 masculino, 30 feminino, agora tem os árbitros de VAR, que a gente vai comentar um pouquinho para frente quando incluir aí, a questão dos árbitros master, né, o que deixaram de ser FIFA, que são 15, são 223 árbitros que trabalham no nível A, Série A, CBF A e B, né, que no caso a primeira e a segunda divisão, aí, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, 243 no quadro das séries C e D, né, e o quadro básico, que é aqueles que adentraram o quadro do primeiro ano, aí são 76. Então a gente vê que é uma pirâmide, vai estreitando, né, então não tem vaga para todo mundo, infelizmente, né, conforme vai subindo o nível aí, vai diminuindo a quantidade de árbitros. Esses são escudos que vocês já conhecem, só para a gente ilustrar, né? Em especial esse do respeito, que é uma campanha muito importante, né? Que é no respeito não só pelos árbitros, mas o respeito pela modalidade, pelo futebol. O quadro da FIFA, né? Que é o topo daquela pirâmide que a gente colocou, né? Questão de participações em torneios e competições internacionais, um destaque aí para a Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa América, como o Naildo anteriormente colocou, em 2016, eu tive o prazer, junto com o Eber Lopes e com o Kleber Gil, de estar fazendo a final, né, um grande jogo. Atuação nas competições também das eliminatórias da Copa do Mundo, né, que infelizmente a gente não teve a rodada agora por conta da pandemia, foi suspensa essa rodada. E o topo, o sonho de todo árbitro, né, o sonho de todo jogador, né, de todo mundo que gosta do futebol e está envolvido, é estar participando de uma Copa do Mundo, né, esse é o sonho de todo mundo. Aí os escudos, né, também, que a gente tem orgulho aí de estar honrando aí já no 8º ano, né, e arte de beach soccer também, de futsal, né, e agora, esse ano, a partir desse ano aí, o quadro de VAR. Aí eu divido com vocês, quando eu recebi o meu escudo da FIFA, aqui pela Federação Paranaense, com o seu Afonso fazendo a entrega, foi em 2014, né, uma felicidade muito grande, vocês podem ver que eu estou tão feliz e que botei até um terno aí, né, fui para receber para ficar bonito na foto, para ficar registrado, para poder mostrar para vocês aí, né. De camisa branca, o presidente Hélio, aqui da Federação Paranaense, ao lado dele o José Carlos Dias Passos, que foi membro da comissão, e ao fundo lá o Anderson Gonçalves também, que é membro aqui da comissão da Federação Paranaense. E aí eu pergunto para vocês, né, o que é sucesso, né? O que a gente entende por sucesso? Não necessariamente chegar no quadro da FIFA é ter sucesso, né? Você tem algum sucesso, mas o sucesso, nem sempre é o que a gente vê, né? Olha aí, muita gente às vezes divulga muita coisa, fala muita coisa, e quando a gente vai ver a verdade, vai ver o que está por trás, né, a cenoura do coelho ali, né? Um coelho tá com as folhas maiores do que a cenoura, outra cenoura é maior do que as folhas, né? Então, assim, muitas vezes o que a gente não conhece, acha que é o sucesso do outro, talvez possa não ser o sucesso para a gente, né? Eu trago uma frase que eu acho muito interessante, que sucesso não é a chave para a felicidade. Felicidade é a chave para o sucesso. Então, se você é feliz fazendo aquilo que você gosta, né? Eu posso estar no topo da pirâmide de algo que eu não gosto de fazer, e eu não vou ser feliz, né? Só porque as pessoas gostariam de estar no meu lugar, sendo que eu não estou feliz de fazer aquilo. Então, a felicidade deve estar antes do sucesso. Se você ama o que você faz, você será bem sucedido, tá? Então, esse é um ponto importante. É gostar do que a gente faz, ter amor por aquilo que a gente faz, né? Independente do nível, independente disso. Aí você tem maiores chances de ser bem sucedido, de alcançar esse sucesso, né, dentro da sua carreira. Entrando especificamente aí no plano de carreira do árbitro de futebol, né, eu falei um pouquinho aí de como que é a trajetória de formação, né. O árbitro de futebol moderno, né, ele a gente entende que ele é baseado em 4 pilares, né. O físico, o técnico, o mental e o social, né.
eu vou comentar cada um deles aí, né? Tá falando. Então, são esses 4 pilares que a gente julga importante dentro do plano de carreira do árbitro. Então, eu tenho que equilibrar esses 4. Eu não posso ser só bem fisicamente e não conhecer de regra. Ou ter um bom preparo mental, mas eu não correr bem, né? Ou eu ser um excelente árbitro de campo e o meu pilar social, que é a minha conduta fora de campo, o meu comportamento, como eu falei, ele não é adequado, ele não é condizente com a minha função. Então, eu tenho que equilibrar esses 4 pilares. Pilar físico, né? A importância da preparação física e responsabilidade de cada árbitro, né? Então, assim, a gente sabe que na arbitragem é diferente do futebol, né? Que as equipes têm preparador físico, tem centro de treinamento, tem um monte de estrutura. O árbitro não, ele é por conta, né? Então, ele vai treinar, como eu estou treinando aqui, o André Severo, meu colega aqui, que esteve comigo hoje treinando aí, estava aqui no campinho aqui do lado, né, do lado de casa aqui, treinando dentro na areia. Então, é essa preparação, se organizar. Passar por avaliações físicas periódicas, então a gente tem sempre avaliação todo ano, já fizemos o da Federação Paranaense, agora tem o do quadro nacional da CBF para habilitar para o Campeonato Brasileiro. Então, isso a gente tem que estar a todo momento preparado, né, pronto para isso. Eu não posso treinar só para a prova, eu tenho que treinar o ano inteiro. Nós, árbitros da FIFA, tem um polar, né, esse acompanhamento por GPS, então a gente registra na plataforma e pode estar sendo monitorado a todo tempo pelas atividades, né? E também tem as avaliações antropométricas de dobra. Então, aquele árbitro que está meio mais gordinho, um pouco fora de forma, ele pode estar não tendo uma boa avaliação dentro dessas dobras cutâneas aí, essa pele aí que faz o exame, né, para ver a quantidade e o percentual de gordura corporal de cada um. Dentro do pilar físico, né, nós temos o FIFA Teste aí com os tiros de 40 metros, a prova intervalada, né, de 75 por 25, né, e aí cada categoria tem o seu índice, então muito importante estar preparado para isso. Outras provas que são o ioiô teste e o teste Ariete, também específico para assistentes, né? Então, assim, são provas que, né, o Ariete ali, onde está de verde é o deslocamento lateral e onde está as setas em vermelho é o deslocamento frontal, né? Esse específico para assistentes. E o Ariete ali, o ioiô, dentro do gramado ali, com os piques de 20 metros, com mudança de direção, né? São testes também que o árbitro tem que estar preparado a todo momento para ser avaliado dentro dessas provas. Aqui eu trago aí uma foto, um registro aí do FIFA Teste que a gente fez no Rio de Janeiro em 2015, né? O Fabrício acho que já esteve por aí também. Confirma, Naildo? O Fabrício acho que já participou do curso aí, já ministrou. O Alessandro Rocha. Sim, ele já esteve com a gente. Já teve junto aí, né? Fabrício, o Alessandro e o Bruno César aí, que era um árbitro promissor lá de Pernambuco também. Então, a gente fazendo o teste. Teste físico também, ó, para avaliação física, preparação física serve para isso, né? Isso aí foi uma partida entre Avaí e Flamengo no campeonato de 2010. Essa figura aí que está de touca branca, aí, de boné branco, é um torcedor do Flamengo que invadiu o jogo para agredir o Evandro Roman, tá? Aqui, ó, não sei se você pega a seta aqui, ó. Aqui é o Evandro, aqui é o torcedor que invadiu. Esse aqui é o Petkovic aí, comentarista do Sport TV, tentando apartar aqui um policial com uma arma de choque que acabou, e eu aqui no fundo correndo aqui para tentar ajudar na situação aí. Então, a preparação física serve para isso também, né? Para você poder escapar, enfrentar situações difíceis aí durante os jogos aí, né? O próximo pilar que a gente coloca é o pilar técnico, né? Baseado no estudo e no conhecimento das regras e dos regulamentos relativos ao futebol. Não basta conhecer só as 17 regras ali do livro, né? Mas também conhecer os regulamentos. Todas as competições têm um regulamento que vai definir, por exemplo, critérios de desempate, classificação, entre outras coisas, né? Recentemente aqui a gente teve aqui no Campeonato Paranaense uma partida que ela começou no sábado, aí choveu tanto, alagou o campo, que ela foi terminar no dia seguinte, no domingo.
Então, jogou o primeiro tempo no sábado e o segundo tempo no domingo. Então, o árbitro tem que ser conhecedor dessas situações, de quanto tempo que a partida vai levar, que eu posso ficar esperando o jogo, entre outras situações presentes nesses regulamentos. Participar das pré-temporadas, de cursos, atualizações, e o que vocês estão fazendo aí, esse ciclo de palestras aí, de conhecimentos, os mais diversos aí. Tenho certeza que cada palestrante que veio aqui falou com vocês sobre um assunto, ele trouxe algo, acrescentou algo, né, para a carreira de vocês, para a formação de vocês. Então, dentro dessa parte, é muito importante esses aprendizados aí com os colegas, né, de uma situação ou outra. O árbitro tem que estar assistindo futebol, acompanhando a todo tempo aí, é sempre um aprendizado. Avaliação teórica anual da CBF, então, todo ano a gente passa por prova de regra aí, tá para ser agendada a prova de regra em breve. Então, tá o tempo todo estudando as regras. O curso do RAP da FIFA, né, que ele é feito ali entre os meses de agosto ou setembro, né, validação para a lista FIFA do ano seguinte, né, e o feedback dos jogos, né, tanto do assessor, muitas vezes aquele que tem avaliação, o seu feedback pessoal, ou algum colega, algum companheiro que assistiu o jogo e fala assim, ó, eu achei que você pode melhorar aqui, acho que você pode melhorar ali. Isso é muito importante, tá, dentro da carreira do árbitro aí, ele saber onde é o ponto positivo, ponto negativo, onde ele pode melhorar, né, é sempre importante esse feedback dos companheiros aí, tá? Aqui um curso que a gente passou na pré-temporada do Campeonato Paranaense de 2012, né, veio tem o Antônio Pereira, o Perassi, o Márcio Verri, Aristeu Tavares, teve até um instrutor que veio de Portugal, né? Então, assim, foi um momento bastante importante aí dentro da nossa formação. Isso aqui foi até uma foto da pré-temporada aqui do Campeonato Paranaense, que a gente teve agora, recentemente, mês de final de fevereiro, o professor Emerson Carvalho, que veio aqui ministrar instruções para a gente, né? Então, a gente teve prática teórica, prática de campo, avaliações, provas, videoteste, treinamento de campo. Aí você vai dizer, mas todo ano tem isso? Todo ano tem isso, todo ano a gente passa por isso, e cada ano a gente pode estar melhorando, pode estar aprendendo alguma coisa. Esse foi o RAP, né, o curso da FIFA, né, dentro do programa de preparação da FIFA aí, com o professor Jorge Larrionda, né, o professor Gaciba e o professor Juliano Bozano aí, que estão à frente aí, tiveram ministrando instruções para a gente aí no Rio de Janeiro em 2019 aí, né? Então, com todos os árbitros FIFA, os aspirantes aí, os árbitros promissores também tiveram presentes aí. Dentro do pilar mental, né, dessa preparação psicológica do árbitro, né, o desenvolvimento e conhecimento pessoal do controle da percepção psicológica, né? Então, o árbitro, a gente brinca, né, que o árbitro é como um maestro. Então, ele tem que estar controlando os jogadores ali, né? Vocês sabem bem disso. Então, ele pode até estar nervoso, mas ele não pode parecer nervoso, né? Ele tem que controlar o impulso dos jogadores. Ele pode até ficar bravo, né? Mas não pode perder esse controle emocional durante uma partida. Muito importante também saber trabalhar atenção e concentração, né? A doutora Marta, ela fala muito para a gente aí de como está presente no aqui e agora, né? Então, você está em campo, não está se distraindo com outra coisa, né? Ou está assistindo algum curso, a gente pode estar se distraindo. Não, concentrado, focado, né? Extraindo o máximo que você pode daquela situação, porque a gente sabe que num jogo, muitas vezes, o que acontece? A gente vai lá no jogo pensando numa dívida, num boleto, nos problemas de casa, e aí pode pintar um problema lá nessa situação. Saber gerenciar a pressão, né? Isso também é muito importante, que tem pressão de jogadores, pressão de torcedores, pressão de dirigente, pressão até os colegas de arbitragem fazem pressão da família, às vezes, né? Então, assim, a gente às vezes é pressionado por um erro anterior, então se eu cometi um erro na partida anterior, nessa próxima partida eu tenho que saber lidar com esse erro, isso é muito importante para o crescimento do árbitro. Saber lidar com essa confiança, que às vezes
erros seguidos, quando o árbitro erra seguidamente, eu perco a confiança, né? Então, isso é fundamental para o crescimento do árbitro. Saber lidar com motivação, quando a gente muitas vezes não está escalado, fica fora da escala, por qualquer motivo que seja, manter a motivação, posso estar lesionado, posso estar com uma doença, qualquer tipo de coisa, né? Eu passei recentemente aí, há pouco mais de um mês, tive o Covid, então fiquei fora aí mais de 20 dias, fora das escalas, então você tem que retomar a motivação, manter os treinos e que em breve isso tudo vai voltar. O equilíbrio emocional, que eu comentei, nessa atuação como maestro dentro da partida, controlando o ânimo dos jogadores, o ânimo das equipes, então o árbitro tem que ter esse equilíbrio emocional, né? E a gente trabalha muito com questão de leituras, né? Leitura de texto, leituras de alguns livros, algumas indicações, sugestões aí. A internet tem bastante possibilidades disso aí, de oferta aí, para a gente ter conhecimento disso. E, por fim, a gente, né, dentro do trabalho com a doutora Marta, aí faz uma ficha de controle dos treinamentos também, né, desse treinamento mental psicológico, né. Aqui eu trago uma imagem aí que a gente fez, eu, Kleber Gil e o Rodolfo Toschi, né, a gente esteve numa partida quando retomou a Copa Libertadores, após aquela paralisação, ano passado, por conta da pandemia, né, ficou 3, 4 meses parado e retomou a Copa Libertadores. A gente foi trabalhar numa partida entre Libertad e Boca Juniors, no Paraguai. E para poder entrar no Paraguai, as regras naquele momento estavam bastante rígidas, bastante protocolos. Então a gente cumpriu 14 dias de quarentena. Então, eu, Rodolfo Kleber, ficamos no hotel, isolado um do outro, ficamos 14 dias sem contato com quase ninguém. Entre nós, a gente estava no mesmo corredor, no mesmo andar do hotel, mas não podíamos sair do hotel, não podíamos ter contato com outras pessoas, né, para testar, fazer os testes de Covid e aí estar liberado para a partida. Então, digamos assim, de preparação para esse jogo, nós ficamos 20 dias aí, quase, até a chegada do Paraguai, até o jogo. Então, a doutora Marta deu um suporte para a gente aí, periodicamente estava mantendo reuniões com a gente, né, para a gente estar, digamos assim, equilibrado mentalmente para a partida. Então, foi um momento de bastante força psicológica, de bastante preparação psicológica, simplesmente para fazer o jogo. E quando terminou o jogo, a gente retornou para o Brasil, tá? Então, é um exemplo que eu trago aí para vocês, para dividir com vocês. Dentro do nosso quarto pilar aí, o pilar social, né, essa formação extracampo, qualquer estudo, qualquer curso, um curso de línguas, um curso de outros conhecimentos que eu possa estar trazendo, que eu possa estar agregando a minha carreira dentro da arbitragem. Já comentei muito, né, mas reforço essa importância da conduta, do comportamento dentro e fora de campo. Então, como é que é você, um árbitro, alguém que assim, tem que cumprir regras no campo, né, tem que fazer as outras pessoas cumprir regras, só que dentro, fora de campo, eu não cumpro as regras da sociedade, não respeito as outras pessoas, né, não tenho um comportamento adequado. Então, assim, eu tenho que ser a mesma pessoa dentro e fora de campo, tá? Isso é muito importante. A gente precisa, nesse momento atual aí, por exemplo, né, se a gente citar as pessoas furando fila aí na vacina do Covid, né? Então, assim, que tipo de comportamento é esse, né, que a gente está tendo? Então, árbitros são pessoas públicas, né? Então tem que ter cuidado com redes sociais, cuidado com o que eu vou postar, o que eu vou escrever, né? Muito cuidado, porque às vezes a gente faz algumas coisas de cabeça quente, né? E vai lá, escreve naquela raiva, naquela ansiedade, e aí depois se arrepende, mas alguém já viu, alguém já printou, já divulgou, então eu posso ter problemas com aquilo. Então, tem muito cuidado com o que a gente escreve, com o que a gente fala, né? Com o que a gente registra aí. Isso é fundamental para a carreira do árbitro. Ética, né? Então, assim, eu não posso vir aqui comentar, porque fulano errou, ciclano fez aquilo, outro não foi bem, foi mal, não sei o quê, não é adequado, né? Comentar lances técnicos, né? A gente diz assim, o árbitro é proibido de dar entrevista. Não, o árbitro não é proibido de dar entrevista, ele não pode comentar lances técnicos. A imprensa não quer saber, né? Quando tem boa atuação, eles não vêm perguntar nada, eles só querem saber quando tem uma má atuação, aí é o que repercute, né? Isso que a gente fala aí, cuidado com entrevista e não comentar lances técnicos, né?
o que aconteceu na partida, se foi erro, se foi acerto, fica lá, deixa para os outros, não deixa para a gente. Em especial dos companheiros, né? Que a gente tem muito hábito, às vezes, de comentar coisas dos companheiros e falar isso publicamente não é um comportamento muito adequado. Então, na arbitragem moderna, né, é o árbitro que vai se dar bem dentro dessa carreira, desse plano de carreira, o árbitro que conseguir, além daquela formação inicial que a gente comentou, depois de formado, quando atuando, conseguir integrar muito bem esses 4 pilares aí, o técnico, mental, o físico e o social, né? Não adianta eu ser bom num só e ser mal nos outros, ou ter 3 dos pilares bem ou um muito ruim. Eu tenho que equilibrar, tentar equilibrar dentro da minha formação, dentro da minha carreira, ao longo do tempo, esses pilares. E aí, se eu identificar que eu estou mal na parte física, eu tenho que aprimorar aquilo. Se eu estou mal na parte de conhecimento de regras, eu tenho que estar melhorando, estudando isso, buscando uma forma de conhecimento. E assim vale com os outros também. Então, eu tenho que tentar equilibrar esses 4 pilares aí para buscar o êxito, né, o sucesso, como a gente comentou, dentro da minha carreira. A gente diz assim, fulano teve sorte. Não, fulano é sorte. A gente pode ter um momento de sorte, mas a sorte geralmente está próxima daquele que está preparado e cria oportunidade, né? Então ele tem a oportunidade, ele está preparado. Eu não posso esperar a oportunidade vir e aí me preparar. Não, eu tenho que estar preparado para quando a oportunidade vier. Muitas vezes a pessoa fala assim, a oportunidade nunca vem, mas quando a oportunidade vem, ele não está preparado, tá? Então eu trago para vocês essa reflexão, né, da gente pensar o que é sorte, né? Sorte, muitas vezes a gente tem sorte, algumas vezes só sorte, mas a sorte não vai dar conta de uma carreira inteira, vai dar conta de um dia só. E uma carreira não é feita de um dia só, a carreira é feita de variados dias, né? Outros pontos aí que surgem novas possibilidades, até de transição de carreira na arbitragem, né? Que a gente traz muito importante, é a questão recentemente do VAR, né? Então, assim, surgiu um novo campo de trabalho dentro da arbitragem, que o pessoal pensava, vai entrar tecnologia, o que vai acontecer? Vai diminuir os árbitros em campo. Não, aumentou, pelo contrário, né? Aumentou. Olha aí a equipe, né, que está no VAR, com técnicos, com árbitro, com assistente, supervisor de VAR. Então, assim, diziam, como eu sou assistente, né, o bandeirinha, a profissão de bandeirinha, quando entrar a tecnologia, vai acabar. Pelo contrário, aumentou o campo de trabalho, né? Então, isso é algo que o árbitro também tem que se preparar, né? Como a gente comentou, né? Essa questão do VAR. E esse aqui é o escudo, né, que os árbitros recentemente ingressaram aí no campo da FIFA, então vai gerar uma nova especialização. Futuramente, acredito que aí vai estar se especializando cada vez mais essa questão do árbitro de vídeo aí, né? De gente que vai ter conhecimento, habilidades para lidar com o vídeo, que é diferente de atuar no campo, de apitar um jogo dentro de campo, de bandeirar um jogo no campo. Outro ponto que eu faço questão aí de passar para vocês é a questão da arbitragem feminina. Eu vi aqui que tá picotando para todo mundo, não? Para mim tá ótimo, mas é assim, se por acaso alguém estiver picotando, é somente sair da aula e retornar, que aí volta ao normal. Então, beleza. Mandaram aqui só para confirmar, para a gente seguir. Tudo bem aí, moça? Tá tudo bem até agora aí? Tá tudo certo? Então tá bom, vamos seguir. Ótimo, tá ótimo. Qualquer coisa, vocês perguntem aí, tá todo mundo quietinho aí, tá bom? Fique à vontade. Outro ponto importante aí que a gente traz, né, a arbitragem feminina aí com as nossas representantes, a Neuza e a Edna, que tiveram a felicidade aí, a oportunidade de trabalhar no primeiro jogo masculino, né, numa competição masculina da FIFA. Então, abre um campo para as mulheres naqueles 4 níveis que a gente colocou, né, amador, estadual, nacional, internacional, né, então, essa presença das mulheres, a gente torce, né, para que cada vez mais seja maior dentro do futebol, né. Por isso eu faço essa referência a elas aí, a Égia, que é nascida aqui em Goerê, aqui no nosso estado do Paraná. Outro ponto importante de pós-carreira arbitral aí, né, após aqueles 55 anos, ou os árbitros que deixam antes
campo aí são essas funções aí de analista de desempenho de campo, analista de vídeo, observador de VAR, quality manager, né, que é um funcionário que ele atua ali para ver a qualidade do vídeo, tutor de arbitragem, que acompanha jovens talentos, inspetores que estão ali também, que funcionam quase como um técnico de arbitragem para a gente ali, instrutores técnicos, preparador físico, psicólogo esportivo. Então, são novas possibilidades que vêm surgindo aí. Então, aquele que está se preparando, tendo conhecimento, né, vai sair diferente. Eu tenho certeza que vocês, dentro dessa preparação, dessa quantidade de palestras aí que tiveram, quando vocês terminar a pandemia, em breve, se Deus quiser, ela vai terminar em pouco tempo, vão falar assim, olha, eu era assim e eu terminei a pandemia melhor, né? Então eu me capacitei. Então, isso é importante dentro desse período aí de até um pouco mais de um ano, a quantidade de palestras, a quantidade de conhecimento que vocês têm aí, buscar colocar em prática isso, né? Então, eu coloco agora mais alguns elementos que eu considero assim, fundamentais para o crescimento da carreira do árbitro de futebol, né? Da gente tentar colocar isso, o que a gente está falando, dentro do campo de jogo, tá? Dentro do nosso trabalho prático aí, desse plano de carreira do árbitro, né? Reitero aí, reforço, né, essa questão de seguir as regras do jogo, as 17 regras do futebol, mas também as regras da sociedade, né? O bom comportamento fora de campo. Esse eu acho um ponto fundamental, porque nós como árbitros aí, somos figuras que têm grande importância no contexto esportivo, no contexto social, somos referência, tá? Então, além de ser um bom árbitro, ser um bom cidadão. Ponto aí, né, importante dentro do pilar psicológico é o foco, atenção e concentração, né? A gente já comentou, mas colocar isso em campo, de estar atento na partida, né? Eu trago um registro aí de uma partida que, né, está atuando aí em Palmeiras e Cruzeiro, né? Então, assim, de estar concentrado a todo tempo para ver o impedimento, que a gente sabe que os impedimentos são milimétricos, os jogadores nesse alto nível são uma velocidade tamanha, então aquele árbitro que está... A gente, às vezes, estando concentrado, focado ali, né, atento na partida, já é difícil. Se eu tiver pensando em outra coisa que não seja a atuação naquele momento, eu posso facilmente me perder, né? E como o Naildo colocou, não colocar ali no fio da navalha. Eu me corto fácil mesmo, né? Organização e planejamento, né? Aqui é uma reunião técnica que a gente fez prévia à final do Campeonato Paranaense de 2015, né? Então, assim, essa organização, essas reuniões, organizar o trabalho em equipe antes da partida, né? A distribuição de funções, o que cada um pode colaborar, as funções de cada um, até o término da partida, que é a confecção da súmula, que é um momento importante, que as pessoas até acham que terminou o jogo, muitas vezes a equipe de arbitragem termina o jogo, não dá o devido cuidado à súmula. A gente vê, às vezes, muitos companheiros indo para o tribunal, sendo punidos por conta de uma súmula mal feita, mal redigida, né, que não teve um cuidado ali naquele momento. Então, isso é importante. Antes da partida, assim que sai a escala, já começa essa planificação, essa organização daquela partida, né? Isso já vai terminar após a entrega da súmula muito bem redigida aí, né? Ainda além da súmula, a gente põe ainda o feedback do jogo, se puder assistir o jogo, se puder ter um retorno nesse jogo, aí ali sim encerra a partida. Então, uma partida de futebol para um árbitro, ele começa muito antes da partida e vai terminar muito depois, tá? Isso é importante ter, não é só aqueles 90 minutos ali não, tá? Gerenciar pressões, né? A gente já comentou, então, colocando na prática, lidar com as pressões de jogadores aí. E essa foi uma partida entre Chapecoense e Palmeiras, né? E aí a gente foi uma partida que num primeiro momento a gente tomou uma decisão errada, e aí a gente pôde corrigir. Quando corrigiu, houve a reclamação aí dos jogadores, e a gente não pode lidar pela pressão, a gente tem que lidar por aquilo que a gente viu e pela decisão correta. Então, é uma coisa muito importante também não
se suceder aí, não ceder essas pressões aí dos jogadores, principalmente. Ser resiliente e flexível, né? Nesse momento também de pandemia que a gente está, adaptar os treinamentos, adaptar a preparação, os conhecimentos. Agora a gente está tendo essa oportunidade de esse conhecimento pela internet, né? Muitas possibilidades aí, muitas palestras, muitos cursos, então aproveitar isso. Eu trago como exemplo aí essa situação, esse momento que eu pude vivenciar no Mundial de Clubes da FIFA em 2018, no Emirados Árabes, que onde tinha uma equipe dos Estados Unidos apitando o jogo no campo, né? Um árbitro do americano, o árbitro do VAR, que é o Massimiliano Irrati, é italiano, o Mohamed Abdullah Mohamed, que era do Emirados Árabes, eu como assistente de vídeo, e o nosso supervisor de vídeo ali era o Danny McKelly, que era da Holanda. Então, vocês vejam, tinha um americano, um italiano, um árabe, um brasileiro e um holandês. Como lidar com toda essa cultura, com toda essa dificuldade de comunicação, né? Então, é um momento que a gente tem que organizar esse trabalho em equipe que a gente falou, né? Porque cada um ali tem uma formação, cada um tem um entendimento de futebol, e a gente tem que saber trabalhar junto aí para conseguir o melhor resultado em equipe. Saber lidar com os acertos, e aí vocês têm o chat aí, eu vou fazer uma enquete agora nesse momento aí. Quem acha que esse jogador de vermelho, ele está impedido, ele está à frente dos jogadores de branco, né? Então, vocês podem colocar, quem colocar sim, é que ele está impedido, e não que ele não está impedido, que ele está ou atrás ou na mesma linha do branco. Vamos fazer um exercício aí. Sim ou não? Está surgindo não, já teve sim, não. Não, sim. Tá meio dividida essa enquete aí. Vamos ver, tem mais um sim. Aí, consegue controlar para mim aí quantos já tivemos aí, não? Vou tentar aqui. Quem lembrar também, vai lembrar, quem tiver boa memória, vai lembrar da jogada aí, que foi bastante divulgada na época, né? Mas tá bem dividido aí, né? Pelo que eu vi aí. Olha lá, o José Carlos colocou não, o Rubens também não. Até o momento nós temos 11 não e 7 sim. 7 sim, né? Tá. O Edgar que colocou no ângulo parece impedido. Já foi bem, não cravou. O Carlos colocou não. Paralaxe, isso aí, perfeito, Maurício. Essa é a paralaxe. Não estamos com a câmera exatamente na linha, né? Então eu vou dizer para vocês aí, ó. Eu coloquei esse lance aí, né? Como eu não vou comentar lance de outros colegas, esse lance foi meu, ó, o Charles também colocou sim. No momento, eu marquei impedimento, tá? A bola tá aqui, ó, né? Vou colocar aqui, ó. Esse jogador aqui de vermelho tá cabeceando a bola. E ela vem para esse jogador aqui, no camisa 19 de vermelho, que ele faz o gol, tá? Então, no momento lá no campo, foi marcado eu marquei o impedimento, tá? E aí, o VAR entrou em ação, tá? E olha só o que aconteceu. O pé do jogador de branco ali, ó, na linha azul, o calcanhar dele, ó, tá à frente do ombro aqui, ó. A linha foi traçada pelo ombro do jogador de vermelho. Então ele estava um pouquinho atrás da linha, não estava nem na mesma linha. Estava habilitado. Então eu coloco assim, um erro meu, mas um erro, né, muito difícil, né, um lance de tamanha dificuldade, mas que a gente aprende, né? Então, assim, aqueles que duvidam do VAR, que não acreditam no VAR, essa é uma prova de que essa ferramenta mudou muito o futebol aí, a forma... Vou te interromper um pouquinho. O árbitro o árbitro não teve erro, teve ilusão de ótica.
Ilusão de Perfeito, ilusão de ótica. Eu fui iludido na ótica pelo momento aí, né? Então, a gente olha, quando olha a imagem pelo primeiro momento, né, essa paralaxe dá a impressão, né, de que o jogador, ele tá... Já tem gente, o Maurício me isentou aqui, ajustado demais, o Jefferson também está falando aí. Então, realmente foi um lance difícil, né? Então, é um grande aprendizado. A gente aprende com os erros também. E ainda, além daqui, está parado. Vocês estão vendo a imagem parada. No campo, foi em movimento, né? Um jogador de vermelho, ele entra muito rapidamente, ele faz o gol quase embaixo do gol, tá? Próximo ali já ao goleiro. Então, assim, é um dos nossos aprendizados. A gente aprende com os acertos, mas aprende muito mais com os erros, tá? Os erros servem muito mais de aprendizado para a carreira. Manter o aprendizado contínuo, né? Aí um curso de VAR que a gente participou lá na Comebol, no Paraguai. Então tá todo momento aí com tem o Wilson Seneme, Anderson Daronco, o Wilton Sampaio, o Rodolfo Toschi, o Klaus, o professor Alício, o Danilo e o Rodrigo Correia aí, né? O pessoal da FIFA, a gente participando desse curso aí que foi de formação do VAR da Comebol, né? Um momento importante também. Então tem que estar todo momento atualizando e conhecendo. Isso é um bom profissional. Seja ele no futebol, seja ele em qualquer atividade, o bom profissional, aquele que vai ter uma carreira bem sucedida, vai ser aquele que está todo momento conhecendo ferramentas novas, tendo novos aprendizados e colocando tudo isso em prática. Outra coisa importante é partilhar esses conhecimentos, essas experiências, né? Às vezes a gente aprende com uma coisa nova e não quer compartilhar. Muita gente faz isso, não compartilha, não passa para os colegas. E aí eu cito para vocês uma experiência que eu passei aí 2 anos atrás, que fui numa escola municipal aqui de Curitiba, uma colega minha, a professora Michaela, foi levar para os alunos, eu fui fazer uma palestra. Assim como eu estou falando para vocês, eu fui fazer uma fala com eles lá sobre arbitragem de futebol, né, explicar para eles como é que funcionava, como é que não funcionava, como é que eram as regras, tal, para eles conhecerem. E no início eu estava com bastante receio, né, porque vou falar para crianças ali do 4º, 5º ano ali, eu falei, o que eles vão achar né, as meninas já estavam, principalmente as meninas ali, estavam com um pouco de resistência ao que eu ia falar para eles ali. E no final foi uma satisfação tamanha, eles fizeram um trabalho depois, a professora me deu o retorno, então foi uma experiência muito legal levar um pouquinho para eles do que a arbitragem de futebol, do que é um árbitro. Então foi um momento bastante legal e a gente está sempre compartilhando esses conhecimentos, né? Com os colegas, com os companheiros, né? É sempre importante isso aí dentro da nossa carreira. Aqui eu trago também o respeito aos ídolos e aos mestres, né? Então, eu coloco 3 pessoas aí que foram bastante importantes aí dentro da minha trajetória na arbitragem, que é o Roberto Bratz, que era um assistente FIFA aqui do Paraná, vocês aí talvez lembrem dele aí, né? Foi para a Copa do Mundo, inclusive. Então, foi um árbitro que a gente, no começo da minha carreira, me espelhava muito nele, né? Porque quando eu estava começando aqui, ele estava na FIFA, né? Ao lado dele, o Emerson Carvalho, que recentemente aí teve em 2 Copas do Mundo também. E outra grande referência para mim dentro da minha carreira, né? Então, agora atuando também aí como assessor de arbitragem, a gente já teve contato com ele recentemente. E o Nelson Lenco, que talvez muito provavelmente vocês não conheçam, mas foi o meu professor na escola de arbitragem, né? Foi quem me passou os primeiros ensinamentos sobre regra de futebol, né? Então, assim, eu faço questão de falar deles aí nessa minha fala, porque são pessoas na qual eu me espelhei e na qual me ajudaram muito no meu conhecimento, no crescimento da minha carreira aí. Então, tenho certeza que cada um de vocês tem aquelas pessoas que são referências, que lhe ajudaram, que lhe ensinaram, ou que vocês têm como ídolos, têm como referências para a carreira de vocês. Então, é muito importante isso aí. E mais importante do que isso, do que grandes profissionais que eles foram, também foram grandes pessoas, que eu tive o prazer de conhecer eles, então são grandes pessoas também, além de grande
grandes árbitros, e o Nelson também grande professor, né? Então foi meus primeiros ensinamentos aí, o seu Nelson, como a gente carinhosamente chama ele. Preparar-se para o inesperado, né? Então, uma história que eu gosto muito de contar e queria dividir com vocês aí, nessa partida, isso foi no meu começo de carreira, provavelmente foi, não me lembro exatamente o ano, mas foi em 2005, 2006, foi uma partida de campeonato infantil aqui em Curitiba, né? E eu era para bandeirar esse jogo, né? Fui para bandeirar esse jogo e meus colegas de arbitragem não compareceram. O árbitro e o outro assistente não apareceram na partida, né? Eu estava sozinho quando foi começar o jogo. E aí, na foto aí, quem está segurando a bandeira é o seu Nilton Ramon, foi um árbitro da CBF também, e ele era o delegado ali, o mesário, né? Ia fazer a súmula ali, cuidar ali dos documentos da partida. E ele falou: deixa comigo aqui que eu vou relembrar meus tempos, né, de árbitro. E foi bandeirar, né? E a gente chamou um outro colega lá que estava assistindo o jogo para fazer a súmula. E aí eu fui fazer o sorteio do jogo, fazer o TOS ali, né, para sortear quem ia sair com a bola, quem ia ficar de cada lado. E um dos capitães perguntou: esse, assim, até com menosprezo, né, esse tiozinho que vai bandeirar o jogo? Aí o seu Nilton Ramon virou pro garoto e falou assim: você me diga o nome de 3 estádios aí do Brasil aí. Aí ele falou: Morumbi, Maracanã e Mineirão. Aí o seu Nilton Ramon falou para ele assim: olha, eu apitei nos 3, você jogou nos 3 estádios? Aí o garoto ficou até envergonhado ali, né? Então eu toquei a partida apitando sem um bandeira e outro bandeira aí foi o seu Nilton Ramon. E transcorreu tranquilamente aí, né? Pela experiência também. Então foi uma preparação pro inesperado aí que aconteceu nessa partida e felizmente deu tudo certo aí nesse jogo aí. Mas foi uma experiência muito bacana que eu vivi dentro da minha carreira. Dentro desse sentido de trabalho em equipe também, né? Eu trago uma outra situação que a gente estava escalado numa partida aí entre Cruzeiro e Vasco no Campeonato Brasileiro de 2019 e o Eber Lopes, né, que vocês conhecem muito bem aí, ele passou mal antes do jogo. Quando a gente estava se dirigindo ao estádio, ele passou muito mal, ele teve que ser hospitalizado, a ambulância foi atender ele. E aí, naquele momento, a gente já tinha feito o plano de trabalho, como a gente mostrou, já estava tudo preparado e o árbitro, o Weber, não pôde conduzir a partida. E nesse momento, ele foi substituído pelo Marcelo Aparecido, né, outro grande árbitro, que ele estava responsável pelo VAR. E o Marcelo Aparecido ali no vestiário, momentos antes da partida, ele teve que assumir essa função, uma grande responsabilidade, da qual ele, até aquele momento, não estava preparado. E houve um grande entrosamento da equipe, uma grande preparação, né? A equipe se uniu naquele momento para fazer um grande trabalho, né? E o trabalho foi tão bom, né? O resultado final foi tão bom que nem VAR nós utilizamos nessa partida. O VAR ficou só observando tranquilamente. Felizmente a gente pôde contornar muito bem esse momento aí, que foi um momento inesperado também, né? E resolvido por um bom trabalho em equipe, né? Não só o Marcelo, mas toda a equipe ali, Danilo, Maniz também, e o pessoal do VAR ali também, cada um dentro das suas funções, conseguimos achar um bom denominador aí para um bom resultado final, um bom trabalho em equipe. Tá? Outro ponto também é a responsabilidade, comprometimento e dedicação, né? Eu trago esse jogo aí que também foi um momento bastante importante, e foi a minha partida de maior público do Campeonato Brasileiro 2019. Quase 70 mil pessoas no Maracanã, nessa partida entre Flamengo e CSA, né, com o Rodolfo, juntamente com o Rodolfo Toschi e o Vitor Hugo, né, a equipe aqui do trio de arbitragem aqui do Paraná, o João ali do Rio de Janeiro, que de quarto árbitro. Então foi um momento bastante especial dentro da carreira, né, e traz essa importância desse comprometimento, essa dedicação e responsabilidade no momento da partida. E por fim aí, né, já caminhando para o final da nossa fala,
celebrar as vitórias, né? Então, os momentos de vitória, né? Quando a gente tem qualquer, por mais simples que seja essa vitória, essa conquista, a gente tem que celebrar ela, em especial com as pessoas que a gente está próximo, com a família, né? Com os companheiros. Então, a gente teve essa partida recentemente, a final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio, né? Eu atuei de quinto árbitro, não bandeirei o jogo. Quem bandeirou foi o Kleber, Gil e o Bruno Pires, ali, juntamente com o Braulio, com o Bruno Arleu, o Igor Benevenuto, comandando o VAR. Então, foi um grande trabalho em equipe. E aí, a gente celebrando aí, ao final, a CBF nos entregou medalhas, nos premiou no pódio, antes das equipes. Aí. Foi um momento bastante especial dentro da minha carreira. Eu faço questão de dividir com vocês esse momento aí. Tá bom? Por fim, né, eu trago uma frase do Mário Celso Cortella, esse grande filósofo brasileiro aí, que né, uma pessoa de uma inteligência fenomenal aí, que ele diz assim, ó, faça o teu melhor. Na condição que você tem, né? Muitas vezes a gente acha que não tem as condições ideais, mas faça o teu melhor, enquanto você não tem melhores condições. Porque quando você tiver melhores condições, você vai fazer melhor ainda, tá? Então, às vezes, muitas vezes a gente acha que está em situação difícil e não pode fazer, mas dê o teu melhor, né? E se você tiver condições melhores, seja melhor ainda, tá? Seja na arbitragem, seja em outras áreas da vida aí, né? Deu sempre o seu melhor, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de fechar essa minha fala, né? Com vocês. Agradeço a atenção de vocês aí, numa véspera de feriado, né? Uma quinta-feira santa, né? Muito feliz aí de poder estar dividindo com vocês, falando um pouquinho de arbitragem, que eu gosto muito, algo que eu amo bastante. E fico à vontade aí para a gente trocar, responder alguma pergunta, algo que vocês queiram perguntar aí, né? Fico à vontade aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, por estarem aí o tempo todo presente aí, tá bom? Acho que tem uma pergunta ali do Lucas, vou encerrar a apresentação aqui. Espera aí só um pouquinho. Fechou? Como é que Fechou, tá aí? perfeito. Fechou? Okay. Valeu. Como eu falei lá no início, e repito agora, o sobrenome de estudo, sobrenome Bottiglia de estudo. Dentro de campo, nós aprendemos a cada dia com o Bruno, e hoje, fora de campo, aqui nesse bate-papo, tenho certeza que aprendemos muito mais. Eu sempre falo que o árbitro, o assistente, muitas vezes ele precisa ser temperamental durante a partida e o momento do jogo ele precisa ser mais tranquilo. Mas dificilmente a gente vê, quem acompanha os jogos pela TV, dificilmente pode ver o Bruno com um ar de tensão lá em cima. Está sempre sereno, está sempre tranquilo. Isso aí ele passa segurança para a equipe dele, a equipe de arbitragem, e passa confiança para o atleta, para a comissão técnica, para as pessoas que estão envolvidas diretamente na partida. E isso não tem como que eu posso falar, não tem segurança maior. E hoje o professor chega aqui tranquilo, como chega dentro de campo, sereno, e temos um bate-papo desse, altura, em alto nível, como a gente sempre costumamos falar aqui. É algo assim que nos deixa cada dia mais gratificante pelas pessoas que passam por aqui, independentemente do nível que estão, árbitros de algumas federações, árbitros do quadro nacional, árbitros do quadro internacional, psicólogos, todos que já passaram por aqui.
sempre assim algo em alto nível. E nós seremos gratos, pode ter certeza, Bruno, nós seremos gratos eternamente por este momento. Como foi falado no início, a gente já vem costurando, tentando acertar essa data desde o ano passado, mas por alguns compromissos não foi possível. E hoje chega o seu dia e o senhor foi muito feliz. Como a doutora Diana falou ontem, em uma outra aula, hoje aqui nós tivemos um show. Tivemos um show. E não o Naildo, mas eu agradeço em nome de quase 70 pessoas, 70 colegas que passaram por aqui. E esses 70, eles querem aprender. Em uma plena quinta-feira, véspera de feriado, como o senhor acaba de falar, estão todos aqui, querendo ouvir, querendo aprender, para colocar em prática no retorno de suas competições. Nós agradecemos muito por esse momento. E para a gente dar continuidade, vamos abrir para algumas perguntas. As primeiras 3 perguntas, ela será respondida. Quem abre o microfone primeiro, por favor? Posso, Naildo? Por favor, seu Ricardo. Eu só queria fazer um comentário, porque eu estou muito emocionado. Em 1977, eu conheci o Ducídio, e hoje eu tenho o prazer de conhecer o Bruno. Eu estou muito emocionado mesmo, tá? Muito prazer, viu, Bruno? Bruno, boa noite. Benedito Faria. Eu não tenho que fazer pergunta nenhuma, tenho só que te agradecer pela explanação das regras e a conduta de um árbitro assistente dentro de um campo de jogo. Obrigado. O Ricardo cortou para mim aqui na fala do Ricardo. Tá, então eu vou repetir. Estava muito emocionado, estava nessa parte. Eu fiquei emocionado com a tua fala aqui. Eu vou repetir. Diga lá, desculpa. Eu vou repetir para você. Eu estou dizendo que estou muito emocionado, porque em 1977 eu estava dentro do estádio Morumbi, a final, e eu tive o prazer de conhecer o Ducídio, pessoalmente, lá dentro, lá. Eu fui levado até a arbitragem, pelos tios meus que eram praticamente da diretoria lá do São Paulo. E aí eu tenho um prazer enorme hoje de conhecer o Bruno. Então eu estou muito emocionado. Obrigado, Ricardo. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Ducídio, né? Então você teve essa oportunidade. Que legal. Eu fico feliz, né? Fico tão emocionado quanto você de poder estar ouvindo isso aí. Muito obrigado. Espero ter, de alguma forma, aí, contribuído, né, na sua carreira, na sua vida. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Alfredo, por favor. Boa noite, Naildo. Boa noite a todos. Quando eu tive o prazer de conhecer, assim, não é que eu conheci ele pessoalmente, tá, professor? Mas eu vi o Ducídio apitar uma final de Campeonato Paulista e eu tinha 9 anos de idade. Eu nem imaginava que um dia ia entrar na arbitragem. E hoje eu trabalho na arbitragem amadora, aqui em São Paulo, tá? A minha pergunta é, professor, por que o senhor optou a trabalhar como assistente e não como árbitro central? Legal. Obrigado, Alfredo. Então, na verdade, quando a gente fez o curso, eu comecei a ter experiências no meu começo de carreira, tanto de árbitro como assistente. E eu vou dizer para vocês, eu fui indo melhor, me destacando, assim, na minha avaliação, na avaliação de quem estava ali assistindo, como assistente. Eu não era bom árbitro, não, viu? Eu olhava para o relógio, o tempo do relógio não passava, todo mundo saía reclamando nos meus jogos, eu não era bom árbitro, não. Então, acabei ali indo bandeirar, foi onde eu tive
maior sucesso e adora. Assim, muito pessoal, às vezes, que não conhece, né? Quando é que você vai apitar, né? Eu falo, não vou apitar nunca, eu vou só bandeirar que se eu for apitar, não vai ficar bom, não. Vou borrar o sobrenome da família Bosquilha aí, viu? Então, foi dessa forma, Alfredo. Eu queria só destacar, antes de passar para a próxima pergunta, acho que o professor Gildásio aqui, que eu vi aqui na lista aqui, que ele estava presente aí, se o Gildásio tiver, um grande abraço para ele aí, que foi aqui da comissão aqui, da escola aqui do Paraná, aqui da arbitragem, uma grande pessoa aí também. Sim, o professor Gildásio está com a gente, sim. Eu tinha visto uma pergunta do Edgar no chat, só que não estou conseguindo localizar ela. Edgar, por favor. Ô, Naildo, beleza? Meu telefone tá um pouco. Meu celular tá um pouco ruim, cara. Eu mandei no chat aí. Puder responder aí, legal. Ok. O professor Bruno consegue Edgar mandou visualizar? aqui, em um jogo profissional, todos nós sabemos que há muito dinheiro envolvido. Um dos que menos ganham são os árbitros. Ainda nessa linha de plano de carreira, você acredita que um dia a arbitragem possa se profissionalizar no sentido de que o árbitro seja melhor remunerado e viver somente de arbitragem, tanto na questão financeira quanto na capacitação e preparação? Perfeito, Edgar. É um sonho que a gente tem, né, de que o árbitro seja profissionalizado, que ele possa integralmente se dedicar à arbitragem, né? Eu tenho certeza de que se a arbitragem já acerta, vamos pegar lá, se o VAR acertava 90% dos lances de impedimento, eu vou citar os assistentes aqui que eu tenho conhecimento dos dados, dos números. Sem o VAR, os assistentes acertavam cerca de 90%, 92% dos lances. Com o VAR, isso, né, foi para quase 100% aí. E eu tenho certeza que se a gente ficasse só treinando, dedicando 100% a isso, com capacitação, com maior preparação, tenho certeza que esse índice aumentaria aí e usaríamos cada vez menos, digamos assim, essa questão do VAR. Né? Infelizmente, muito das federações, dos clubes, eles veem a arbitragem como custo, né? Não como investimento. Né? Essa é a palavra. Se olhassem para a arbitragem como investimento no futebol, geraria automaticamente retorno para as equipes também, né? Então, infelizmente, essa mentalidade ainda a gente espera que mude aí mais para frente, né? E tenho certeza que, quem sabe um dia eu veja nós todos vejamos árbitros realmente profissionais, como é na Inglaterra, como é nos Estados Unidos, como é nos principais países do mundo aí. Legal. Olá, Bruno. Posso? Por favor, professor. Aqui é o professor Gildásio. Bruno, forte abraço, cumprimentá-lo mais uma vez por essa extraordinária aula, que eu tenho certeza que para mim não foi surpresa. Tão grande a sua capacidade, a tua forma fácil de ministrá-la, porque é um colega da educação física, é um professor já que tem muita experiência e também como árbitro. Como o colega também se reportou, ficou emocionado de estar falando contigo, porque conheceu o Dulcídio, o Vanderlei Bosquila, eu vou muito mais além. Faço dele, as palavras dele, as minhas, porque eu tive a oportunidade, sou da Paulista de Futebol, de 78, e tive a oportunidade de ter trabalhado com o Dulcídio várias partidas. Ele tinha os assistentes dele, que era o De Toffoli, o Edmauro De Toffoli e o Danielzinho Fernandes. Era muito normal o árbitro da estirpe do Dulcídio escolher. Mas nem sempre coincidia, mas quando havia uma vaga, nós tínhamos o prazer de trabalhar com o Dulcídio. E é muito emocionante ver a tua condição, a tua capacidade, tal qual foi do Dulcídio Vanderlei Bosquila, uma lenda da arbitragem brasileira. Bruno, o nosso ex-estudante aí da Paranaense, onde nós fomos diretor, fez uma pergunta durante aquela apresentação do vídeo que você marcou offside, o VAR corrigiu,
Eu acho que você leu, depois passou várias perguntas, e seria interessante perguntar, porque você falava do pilar, da parte técnica, e ali entrou logo após o pilar mental. Você conseguiu localizar essa pergunta, não? Se quiser, eu posso falar. Eu vou ótimo. Então, eu vou deixar que ele faça a pergunta para você, Bruno, porque ele é um desses talentos que a Paranaense garimpou, está trilhando e se espelha muito em você. Então, forte abraço a você, parabéns por essa palestra, e estou muito envaidecido de poder ter participado, ouvido os seus ensinamentos, estarei sempre, ao assistir os seus jogos, aprender, porque veterano, mas de vez em quando a gente está com nossas corridinhas. Forte abraço, Bruno. Obrigado. Boa noite a todos, posso falar? Lucas, só um minutinho, por favor. Sim, senhor. Obrigado ao professor Gildádio pelas palavras. Eu já te dou um momento, tá? Só um minutinho. Antes do Bruno falar, gostaria de registrar a presença em nossa sala do professor Alex Trolleys. Ele acaba de adentrar a sala. Ele é árbitro FIFA nas Ilhas Faroês. Ele está sempre com a gente. Ele é um brasileiro. Seja bem-vindo, professor Alex. Obrigado, Naildo. Boa noite a todos. Mais uma vez, sempre atrasado, né? Hoje eu tive jogo numa outra ilha aqui, acabei perdendo o navio, então acabei chegando tarde. Mas sempre que posso, né, tem que marcar presença. Tá? Boa noite a todos aí. Não vou atrapalhar muito, não. Só vou ficar aqui quietinho escutando. Beleza? Obrigado pela presença, professor. Lucas, por favor. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite ao Bruno. Então, uma honra estar falando aqui com o Bruno, com todo mundo aqui. Todo mundo teve sua trajetória. Eu estou começando a minha. Então, Bruno, você falou bastante que trabalha o pilar mental, é muito trabalhado com a doutora Marta, com os colegas de profissão. Mas, na prática, lá na hora, quando você marca o impedimento ou deixa de marcar e o VAR te corrige, como que é naquela hora, aquele momento seguinte ali, como que você faz para manter a concentração no restante da partida ali? Porque a gente, quando erra, normalmente a gente sabe depois da partida, alguém fala pra gente, você errou, a gente tem que trabalhar isso depois. Agora, no momento da partida, agora com a ascensão do VAR, é uma experiência nova, né, pro árbitro ter aquele corrigido no momento que ele erra. Então, obrigado aí pela resposta, muito obrigado. Valeu, Lucas. Excelente pergunta, Lucas. E só antes de responder, agradecer as palavras do professor Gildádio aí, tá? Muito obrigado, Gildádio, pelas tuas palavras aí, pelo teu carinho aí. A gente vai trabalhando, como você diz, de forma garbosa aí, tá bom? Vamos lá, Lucas. Então, assim, tua pergunta foi uma coisa assim que, né, uma novidade pra gente. A primeira vez que eu tive um lance... passei por algum, né, começou a trabalhar com o VAR, aí checava o lance e confirmava a decisão, aí você tá tranquilo, né, porque tá confirmando aquilo que você decidiu no campo ali, mas a primeira vez que trocou, rapaz, eu fiquei um pouco encucado, assim, porque, puta, errei, agora tem, e aí você tem que tentar apagar aquilo ali, pelo menos naquele momento, né, e seguir pro próximo, porque dentro de uma partida, se você ficar preso naquela decisão, você vai provavelmente errar as próximas, né? Ficar inseguro. Então, foi uma mudança de mental, de psicológico que a gente tem que ter, mas foi na primeira, eu confesso para você que foi bastante difícil, sabe? Foi bastante difícil a primeira vez, de voltar para a partida, né? De não ficar, puta, o que eu errei? Onde que estava? O que será que eu não vi a saída da bola exato, o jogador, o pé e tal? Então... Foi numa semifinal de Campeonato Mineiro, um jogo do Atlético Mineiro, e aí, assim, dali a gente cria algumas estratégias para, né, superar isso daí. Mas eu vou te dizer que toda vez que a gente marca um impedimento e sai o gol, né, no caso ali, e o lance vai para checagem, dá um friozinho, porque tô checando. E quanto mais demora, mais vai ficando, a gente também, né, fica ali, na expectativa você quer que confirme, mas... e agora é assim, mas se a gente
parar friamente, né, pensar, como era difícil no momento em que a gente errava, chegava no vestiário e ia tomar conhecimento do erro, e aí você ficava com aquilo por alguns dias, até algumas semanas. Tem lances que a gente não esquece a vida inteira, né? Não tem, se falar para mim, tem lances de 10, 12 anos atrás que eu lembro exatamente como foi, por que eu errei, por que eu não errei. Então isso é mais dolorido. O lance do VAR, a maioria dos que passaram, tirando um ou outro, corrigiu, seguiu a vida, né? Especialmente lances que são milimétricos, já ajustados. A gente sabe que muito da nossa capacidade humana é difícil, né? Acaba sendo mais difícil que a capacidade nossa. Então, o que não pode acontecer são erros grosseiros, né? Erros de 1 metro, mais que isso, porque daí não tem, aí você, no nível, alto nível, não pode estar errando. Tá? Mas é isso aí, cara. Não é as primeiras não foram fáceis, não, viu? Agora tá mais tranquilo. A gente não quer. Eu tô trabalhando para ganhar do VAR, viu? Sempre para que passe batido lá, só confirme decisão. Colegas, nós estamos chegando ao final de mais um grande bate-papo. E um bate-papo em alto nível. Antes de nós finalizarmos, tem uma pergunta aqui, se o professor puder responder. Vamos lá. O Nando Vieira, é isso? Isso, ok. Durante a checagem, alguém do VAR pergunta alguma coisa sobre o lance, e depois do jogo, qual a resenha com o VAR? Então, assim, sempre durante o lance, a gente tem que informar para o VAR o que a gente viu nesse lance. Então, se foi um impedimento por interferência, em que situação do campo foi, porque às vezes tem aquele lance de delay que a gente marca, deixa o jogo seguir um pouco, para daí concluir. E nisso pode haver 1 ou 2 situações de impedimento na mesma jogada, até 3, né, em alguns casos. Então eu tenho que informar mais ou menos a situação que foi, né, passar para o VAR, e aquilo que eu vi. Porque o VAR vai checar, olhar as imagens com base naquilo que eu vi. Ele vai falar, o Bruno viu isso, o árbitro da partida também, numa outra situação, ele tem que descrever para o VAR aquilo que ele viu, para o VAR olhar as imagens e verificar se aquilo que a gente está falando realmente aconteceu. Se houver alguma divergência, aí ele vai fazer a correção, né? E lógico, depois do jogo a gente conversa sobre o lance, às vezes alguma coisa de comunicação que pode melhorar, se foi bom, se não foi, né? Às vezes a gente está ali no calor do jogo, não descreve corretamente, então é um outro exercício que a gente teve que ter com o VAR, que é descrever os lances, falar para o VAR aquilo que aconteceu no campo, que a gente apitava, decidia, marcava o impedimento e não tinha que passar informação para ninguém. Agora é uma ferramenta nova. Então isso é um pouquinho do que a gente tem trabalhado aí de mudanças aí dentro do futebol e da nossa forma de atuação da arbitragem. Tá certo? Não sei se eu respondi. Para a gente finalizar, gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Bruno. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um momento concluído, mais uma semana muito importante, e agradecer a Deus por este momento, né, de estarmos aqui todos com saúde, mesmo vivendo essa pandemia, essa situação muito triste no mundo. E para finalizar, gostaria... Posso fazer uma pergunta, Naildo? Por favor. Bem rapidinho, que o nosso tempo está estourando, tá? É rapidinho. Bruno, muito boa noite a todos na sala. O Floresmar Costa aqui de Salvador, Bahia. Bruno, eu gostaria de saber de você quais os pontos que um árbitro promissor deve focar para ele chegar a um nível de excelência. Vamos lá. A pergunta é qual dos pontos ali, né? O árbitro promissor deve focar no nível de excelência. Certo, Floresmar? Positivo. Então, eu acredito que assim, o árbitro ele deve fazer uma análise
uma autoanálise, digamos assim, uma autoavaliação dele, para ele descobrir aonde que ele está falhando dentro daquilo ali, por exemplo, dentro daqueles 4 pilares que a gente coloca ali, né? Então, a parte física, um árbitro jovem, digamos assim, a parte física, ele tem que ser, eu gosto muito de dizer que o árbitro o mais jovem, ele tem que ser melhor que aquele que está lá. Então, aquele que quer ser FIFA, aspirante de FIFA, ele tem que ser melhor que os FIFAs, né? Aquele que é promissor, ele tem que ser melhor que os árbitros que já estão. Então, ele deve avaliar aquilo que ele tem de melhor ou de mais fraco e focar naquilo. Mas, assim, o que a gente coloca é que tem que ter os 4 pontos equilibrados, né? Dentro da formação. Então, o pilar técnico, o mental, o social, né? E o físico. Equilibrar os 4. Eu acho que a receita é essa. Se ele tiver um muito mais elevado do que o outro, ele vai estar desequilibrado nesse sentido, entende? Assim, então, pode ser... A gente conhece muitos colegas, né, que, assim, o cara sabe tudo de regra, mas ele não sabe colocar a regra no campo, em prática, sabe? Ele conhece teoricamente, lê um livro, sabe a página que tá tal regra, tal coisa, mas na hora de colocar, de analisar no lance, ele não sabe. Então, eu vejo a arbitragem muito como um equilíbrio. Então, se focar num ponto só, ele pode deixar os outros em vão. Entende, Flismar? Não sei se eu te respondi. Professor Alex, por favor. Positivo, Bruno. Muito obrigado e parabéns por nos representar tão bem a nível nacional e internacional. Forte abraço. Muito obrigado, Florismar. Grande abraço aí. Fica com Deus. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Bruno, você comentou a respeito de erros, né? E, inclusive, você comentou de lances que você lembra de 10, 12 anos atrás. Eu creio que seja erros, porque a gente sempre diz que erro a gente nunca esquece. O acerto é fácil de esquecer, né? Mas hoje, com o VAR, se caso você errar num lance crucial, ele vai te corrigir. Hoje, você acha que é mais fácil você passar por esse erro, ou seja, você esquecer esse erro, ou é mais difícil? Boa noite, Alex. Obrigado aí por estar aí participando aí, prestigiando. Com certeza ficou mais fácil, sabe? Ficou mais fácil, assim. Antigamente, vou dizer assim, doía bastante o erro, né? Quando a gente errava. Porque a gente prejudica uma equipe, prejudica o campeonato, principalmente aqueles erros que decidiam partidas, ou às vezes decidem uma classificação. Ele é muito dolorido para o árbitro, né? Porque a gente está ali para querer acertar, né? Então, agora com o VAR, você sabe que a tua decisão no final, que a decisão da equipe de arbitragem, de uma maneira geral, ela foi a correta, né? Ela foi a certa, você não prejudicou ninguém. Então, a hora de pôr a cabeça no travesseiro, assim, se eu perdia 4 horas de sono, agora eu só perco 2 só, entendeu? Porque a gente era difícil dormir depois de um erro, especialmente nas grandes partidas, assim, então, de 4 horas passou para 2 horas de sono, tá bom? Não, exato. Eu perguntei mais por isso, entendeu? Porque, como você disse, né, no final a decisão vai ser a correta. Mas, como você comentou, esse negócio de ir para a cama, você vai perder só 2 horas de sono. Porque, querendo ou não, você vai saber que você errou. E isso, a arbitragem, eu acho, na minha opinião, que é uma coisa de de confiança. Né? Quando você entra em campo, você está confiante, você vem de vários jogos bons. E você está confiante no trabalho que você vai fazer. Agora, quando você começa um erro aqui, um erro ali, outro aqui, outro ali, mesmo que seja corrigido, né, e a decisão no final é a certa, isso mexe com o seu ego, né, a sua confiança. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Beleza? E muito obrigado pela resposta. Concordo plenamente. Concordo plenamente com o que você está colocando. Assim, a gente... erros seguidos, por mais que eles foram corrigidos pelo VAR, afeta a confiança, porque você está errando, né? Você não está acertando. Então você tem que estar tentando compreender por que maneira você está, o que está te levando àquele erro, né? E se é a confiança, se é, sei lá, né? Você tem que discutir, cada um tem que tentar fazer uma autoavaliação e descobrir. Mas é isso mesmo, a sequência de jogos, a sequência de acerto, ela vai te dando confiança.
Eu gosto de brincar muito também, que também não pode ser igual andar de bicicleta, né? Que nem a gente está andando de bicicleta no começo, você anda todo durinho, né? Assim, na bicicleta, segurando. Aí você começa a aprender a andar, você já quer tirar a mão. E quando você tira a mão do guidão, você cai, né? Então a gente não pode ser assim na arbitragem. Você tem que manter aquele nível de confiança, mas um nível de desconfiança para você não se entrar numa zona de conforto e errar. E aí você erra, como o Ronaldo colocou, é no fio da navalha. E aí se corta, né? Então a gente não pode tirar a mão da bicicleta, fica com uma mãozinha no guidão ali, cuidando para não errar. Grande abraço, Alex. Abraço, Bruno. Obrigado pela resposta. Nós estamos com o nosso tempo estourado. Em nome de todos os colegas que passaram por aqui, em nome da nossa diretoria, gostaria imensamente de agradecer ao professor Bruno por passar para a gente um pouco do seu conhecimento da arbitragem, um pouco de sua experiência, e eu tenho certeza que todos colocarão em prática no retorno de suas competições. E quero que o senhor saiba o quão gratificante é este momento para todos nós que fazemos a associação, para todos nós que fazemos o projeto Sérgio Correia, a turma Manuel Serapião. Hoje tivemos nesta sala quase 70 colegas de arbitragem, dentre eles colegas de nove estados do país. Isso é muito gratificante para mim e para todos que estão presentes nesta sala. Para a gente encerrar, gostaria que todos abrissem os seus microfones para a gente finalizar com uma salva de palmas, por favor. Parabéns, Bruno. Parabéns, Nailton. Parabéns, obrigado, Bruno. De excelência.